Boa noite a todos do grupo, saúdo cada um na paz do Senhor Jesus. Passando aqui nesta noite de terça-feira para trazer uma palavra ao meu e ao teu coração e crendo que o Senhor Jesus irá falar grandemente conosco. A palavra que o Senhor nos traz nesta noite é o cuidado que o Senhor Jesus tem para cada um de nós. No capítulo de João 10, a partir do verso 1, vem nos falar sobre Jesus, o bom pastor. Jesus é quem nos guia, Jesus é quem nos guarda, Jesus é quem nos protege, nos dá livramento e proteção. Porque ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então que nesta noite nós possamos estar orando e apresentando ao Senhor este momento que o Senhor Jesus nos dá a oportunidade de evangelizar, a oportunidade de engrandecer o nome de Jesus, a oportunidade de levar uma palavra ao coração daqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Então vamos orar nesta noite, pedindo para que o Espírito Santo venha ao nosso encontro e fala grandemente conosco através da palavra. Abra o nosso entendimento, abra o nosso coração para ouvirmos o que o Senhor Jesus quer falar conosco nesta noite. Então vamos orar ao Senhor nesta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, por este dia que o Senhor nos deu, Pai. Obrigado pelos cuidados do Senhor, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossa casa, em nossa família, em nossa parentela, Pai. Obrigado, Senhor, pelos livramentos, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia, Pai. Obrigado pelo teto, Pai. Obrigado por tudo, Pai. Glórias nós te damos, Pai. Louvado e exaltado é o teu nome, Jesus. Pai, eu venho te agradecer, Senhor, por mais este dia que o Senhor nos dá a oportunidade, Pai, de estar fazendo o ID do Senhor, Pai. Pai, então venha ao nosso encontro, Pai. Direcione, Pai, o Espírito Santo a cada vida, Pai. Abençoa a cada irmão, Pai, que irá ver esta live hoje ou em algum momento, Pai. A partir do momento que eles verem, Pai, esta live, a presença do Senhor, Pai, há de abençoar a casa deles, a vida deles, Pai, para que eles possam, Pai, entender, Pai, que tudo nós podemos naquele que nos fortalece, que é o Senhor Jesus, Pai. Pai, então que nesta noite, Pai, o teu Espírito Santo, Pai, esteja me enchendo, Pai, da tua presença, Pai, para que eu não venha falar de mim, Pai, mas que eu venha ser instruído, Pai, pelo teu Santo Espírito Santo, Pai. Pai, então fala conosco grandemente, Pai, em nome do Senhor Jesus. E a palavra que o Senhor nos fala em João 10, a partir do verso 1, que nos diz assim: em verdade vos digo, que o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome e as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores,
mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão vem somente para roubar, para matar, destruir. E eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Os mercenários fogem porque o mercenário não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para revê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Oh, glórias a Deus, aleluias, por esta palavra. Hoje a palavra do Senhor nos fala aqui no livro de João, no capítulo 10, que Jesus é o bom pastor. Jesus é aquele que nos protege, é aquele que nos guarda. Aqui Jesus fala aos seus discípulos, através de uma parábola. Ele diz: em verdade vos digo, que o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é o ladrão, é o salteador. Aqui nós entendemos o que Jesus quer dizer a cada um de nós. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Porque todo aquele que sai do caminho do Senhor, aquele que não vai com Jesus, esse não tem como chegar ao reino que o Senhor tem preparado. Porque a palavra do Senhor é muito clara, que somente em Jesus nós podemos ir ao Pai. Porque ele fala: eu sou o caminho e a verdade. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então aqui Jesus falando no livro de João para nós, que ele tem amor pelas ovelhas. E nós somos as ovelhas do Senhor Jesus. Mas a parte que mais me chama a atenção aqui é o verso 16 até o verso 18. Que Jesus vem nos falar, vem abrir o nosso entendimento e o nosso coração. Que tudo está no controle dele. Ele recebeu a autoridade de Deus. Então nós temos que entender o que a palavra quer nos ensinar. A palavra nos ensina que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Que ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então nós temos que entender que Jesus tem autoridade. Ele tem poder sobre tudo. E aqui a palavra nos fala que ele fala que essa autoridade que ele tem, nós temos que renunciar à vida de pecado, nós temos que ter um encontro com Jesus para nós podermos chegar até a Deus. Esse é o caminho que o Senhor Jesus nos fala. E aqui no verso 16 do final da primeira parte de João 10, a palavra nos fala assim: ainda tem outras ovelhas,
não deste aprisco. A mim me convém conduzi-la. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Essas ovelhas aqui que o Senhor nos fala através da palavra de João, são aquelas pessoas que se encontram afastadas de Jesus. São pessoas que se encontram apegadas no mundo. Pessoas que ainda não conhecem a palavra. Pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Então aqui a palavra nos fala, Jesus nos fala em João, que são pessoas que ainda não tiveram encontro com o Senhor Jesus. Eles até aceitaram o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Mas eles ainda não renunciaram àquilo que traz a destruição. Eles não renunciaram ao pecado. Eles não renunciaram às coisas que o mundo oferece. Porque o mundo hoje oferece muitas propostas, mas tudo de engano. E nós vemos que mais adiante, tudo isso que o mundo nos ofereceu, ele nos tira. Ele nos destrói. Porque o mundo não pode nos oferecer nada, a não ser a destruição. E Jesus nos fala aqui, no verso 10, que aqueles que vai ao Senhor Jesus, ele dá vida. Ele dá vida com abundância. Ele tem o melhor desta terra para nós. E quando nós vivemos conforme Jesus nos ensinou, esta vida que o Senhor nos promete dar é aqui na terra, uma vida de abundância, mas com uma vida de salvação. Porque a nossa vitória está no final. A nossa vitória não está aqui, não está agora. Mas no final, quando nós terminarmos esta carreira e chegar no último dia da nossa vida, o Senhor nos dará a coroa da vitória. O Senhor nos dará a vitória que Ele tem preparada no final para cada um de nós. Então nós vemos aqui que Jesus tem amor por todos. Ele quer buscar as ovelhas que se encontram desgarradas do rebanho. São aquelas pessoas que ainda se encontram aprisionadas nos vícios, na depressão, na angústia, na aflição, na ansiedade. Porque o mundo sobrecarrega a nossa vida. O mundo, todos os dias, nos traz uma angústia, uma aflição. O mundo coloca sobre nossos ombros um jugo pesado. Mas o Senhor Jesus diz que aquele que vai até Ele alivia o nosso jugo. Ele nos ajuda a caminhar. Porque Jesus, Ele tem poder, Ele tem autoridade. Ele é o dono de tudo. E nós sabemos que tudo é para Ele. Toda honra, toda glória e todo louvor. Então Jesus nos fala nesta noite que Ele é o bom pastor. Ele quer nos guiar. Ele quer nos proteger. Ele quer todo o seu rebanho reunido. Mas Deus é tão misericordioso que Ele nos deu a liberdade de nós escolhermos qual caminho que queremos seguir. E se nós decidirmos escolher o caminho errado, o Senhor respeita a nossa decisão. O Senhor respeita a nossa escolha. Mas nós temos que entender que mais adiante, esta escolha nos causa sofrimento. Esta escolha nos causa destruição. Se for uma escolha fora dos caminhos do Senhor. Mas se nós escolhermos caminhar com Jesus, viver como Jesus nos ensinou, que é a obediência, o Senhor só nos pede isso. No livro de Deuteronômio nos fala
sobre as bênçãos da obediência e as maldições da desobediência. A palavra do Senhor nos fala, a Bíblia nos ensina isso, que quando nós obedecemos ao Senhor Jesus, tudo que nós colocamos à mão será próspero. O Senhor luta contra os nossos inimigos. A Bíblia também nos fala, em certo momento, onde havia um rei, que havia lutas, ele venceu a luta, ele venceu a guerra, através da fé, através da oração, por acreditar no Senhor Jesus. Ele obteve vitória. Quando nós acreditamos em Jesus, nós temos vitória. Porque Jesus quer abençoar a tua vida. Ele quer te curar e Ele pode te curar. Ele quer te livrar, Ele quer te libertar. Ele pode. Mas o que? Precisa da sua decisão, da sua obediência, da sua autorização. Porque Jesus não faz nada contra a nossa vontade. Mas o inimigo faz. O inimigo veio para roubar, matar e destruir. A função do inimigo é só isso. E o que o inimigo faz? Nos traz depressão, angústia, aflição e muitas coisas para entristecer o nosso coração. Muitas das vezes nós sentimos angustiado, aflito, sobrecarregado com as coisas deste mundo. Mas hoje Jesus quer aliviar o teu fardo. Hoje o Senhor Jesus quer tirar o jugo que pesa sobre os seus ombros. Hoje o Senhor Jesus quer te restaurar. Hoje Ele quer abençoar você, a tua casa, a tua família. Hoje Ele quer escrever uma nova história na tua vida. Que a Bíblia fala que o nosso nome está escrito nas palmas das mãos do Senhor Jesus. Então, se o nosso nome está escrito nas mãos de Jesus, é porque Ele tem amor por cada um de nós. Porque Jesus quer nos curar, quer nos livrar, Ele quer nos libertar. Ele tem pressa em nos abençoar, porque a Bíblia também nos fala isso, que o Senhor derramou sobre nós todas as sortes de bênção. Mas para essas bênçãos chegar até a minha e a tua vida, nós temos um processo para caminhar. E qual é o processo? É a obediência. Obedecer seus mandamentos, obedecer a sua lei, os seus estatutos, o que a palavra nos ensina. Porque o Senhor tem pressa em abençoar a cada um de nós. E nós vemos aqui, no verso 17, um dos versos também que me chamou muito a atenção, que ele fala: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Aqui Jesus fala que Ele ia entregar a tua vida para que nós pudéssemos ser salvos. Esse é o bom pastor. Ele entregou a sua vida na cruz para que nós pudéssemos ser salvos. Mas ele fala também na parte B do verso 17, que nos diz: porque eu dou a minha vida para reassumir. O que ele fala? Reassumir quer dizer tomará posse de novo. Então quer dizer que Jesus veio a este mundo. Ele entregou a sua vida para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Mas ele vai reassumir. Ele vai voltar. E é chegada a hora do Senhor Jesus voltar para levar os seus escolhidos.
Que a palavra nos fala que muitos são escolhidos, mas poucos são os que, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. A palavra nos fala isso. A palavra nos ensina que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por quê? Porque aqui mesmo ele fala, aqui ó, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, ver vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as rebate e as dispersa. Então nós estamos vivendo em um mundo onde há muitos mercenários, onde há muitas pessoas que se camuflam dizendo pessoas boas, mas eles estão com interesse para eles mesmos, não por suas ovelhas. E aqui nós vemos que Jesus teve interesse pelas ovelhas, porque ele entregou a tua própria vida, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Então nós temos que entender que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, ele é a vida. E no verso 18 nos diz: ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Aqui, na primeira parte do verso 18, Jesus fala que ninguém tirou a vida dele. Ele mesmo, por espontânea vontade, ele entregou a vida dele na cruz, porque ele podia se salvar. Ele não precisava ir à cruz, porque ele era Deus. Ele podia todas as coisas. Mas o que ele fez? Ele decidiu sofrer por mim e por você. Ele decidiu passar as aflições por mim e por você. Então que nós possamos reconhecer o grande amor que o Senhor tem por cada um de nós. Porque ele fala, tem autoridade para entregar e também para reavê-la. Jesus tinha autoridade, porque ele estava no Pai e o Pai estava nele. Era o Pai, Filho e Espírito Santo. Era uma só pessoa em três. Era a Trindade Santa. Então o que? Ele podia, aqui ele mesmo falou, podia entregar, mas também podia reavê-la. Outra vez ele falando, relacionado ao verso 17, que ele dava a vida, mas também ia reassumir. E aqui ele fala, eu entregar e também reavê-la. Ele podia entregar a sua vida, mas ele tinha certeza que ele ia reaver de novo, porque ele era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele fala, esse mandato recebi de meu Pai. Ele recebeu de Deus. Então, se nós queremos chegar até Deus, esse é o caminho. Jesus, aquele que pode te curar, aquele que pode te livrar, aquele que pode te proteger, aquele que pode derramar bênçãos sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Ele pode todas as coisas. Então que nós possamos ter esta certeza que Jesus quer o melhor para cada um de nós. Jesus quer nos abençoar. Jesus quer nos dar uma vida nova. Porque aqui ele fala que o que ele quer para nós é vida com abundância. E o que é vida com abundância? É uma vida cheia de bênçãos, cheia de vitórias. Mas para isso, nós temos que entender
que Jesus é o caminho, Ele é a vida, Ele é a verdade. Somente através de Jesus nós podemos alcançar a nossa maior vitória, que é a vida eterna. Porque Jesus aqui ele nos fala em João que ele é o bom pastor. Ele quer nos guiar, ele quer nos direcionar. Mas para isso nós temos que permitir Jesus entrar na nossa vida, entrar na nossa casa, na nossa família. Porque Jesus entende o nosso agir, ele entende o nosso pensamento. E Jesus respeita a nossa decisão, independente de qual for. Se é obedecer, se é desobedecer, Jesus respeita. Mas nós temos que ter a certeza que toda decisão tem consequência, boa ou má. Então que nós possamos, nesta noite, entender que somente através de Jesus nós podemos alcançar o prêmio maior, que é a vida eterna. Porque Jesus tem essa promessa para mim e para você. Porque quando nós obedecemos, quando nós vivemos conforme a vontade do Senhor Jesus, a nossa vida é abençoada. A nossa vida é próspera. Nós somos pessoas diferentes, porque a luz do Espírito Santo brilha em nossa vida. Então que nós possamos, que aqui a palavra nos fala que o Senhor Jesus, nesta palavra, ele revela o cuidado e o amor que Deus tem por cada um de nós. Deus tem grande amor por cada um de nós. Nós temos que reconhecer este amor. E se nós queremos alcançar o prêmio maior, que é a vida eterna, nós temos que buscar em Jesus o nosso refúgio, porque Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza. Então nós temos que entender que apesar das aflições que o mundo propõe na nossa vida, mas Jesus pode tirar. Jesus pode livrar dessas aflições, destas angústias, dessas tribulações. Mas se nós não permitirmos Jesus entrar na nossa vida, Ele não faz. Porque Ele entende quando nós decidimos abrir o nosso coração e entregar totalmente ao Senhor Jesus. E nós podemos ter a certeza que quando nós aceitamos Jesus, cumprimos as tuas ordens, obedecendo, jamais nós seremos o mesmo. Nós seremos pessoas restauradas. Nós somos pessoas libertas das amarras do inimigo, das amarras que o mundo nos oferece. Então que nós possamos nesta noite guardar esta palavra em nossos corações. Que Ele nos diz aqui: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Então Jesus é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade. E qual o caminho que nós estamos seguindo nos dias de hoje? O caminho que nós estamos trilhando está agradando o coração de Jesus? O caminho que nós estamos percorrendo nos leva à vida eterna? Nós temos que pensar em tudo isso. Porque cada ação que nós fazemos dá uma reação.
Então nós temos que entender que quando nós plantamos o bem, nós colhemos o bem, mas quando plantamos o mal, colhemos o mal. A palavra do Senhor nos fala em Eclesiastes: há um tempo para todas as coisas. Então que nós possamos reconhecer que há um tempo para tudo. Mas nós temos que entender que Jesus está voltando. Jesus, cada dia que se passa, está mais próximo à vinda do Senhor. E quando o Senhor vier, aqueles que não obedecem, aqueles que desviaram do caminho do Senhor, não quiseram buscar Jesus, esses ficarão. E aí começará a grande tribulação. No livro de Apocalipse, nos fala sobre a nova terra e o novo céu, que o Senhor tem para cada um de nós. O Senhor tem para mim e para você, quando nós obedecemos, quando nós perseveramos, quando nós caminhamos nos caminhos do Senhor Jesus, nós herdamos um novo céu e uma nova terra, onde haverá somente alegria. Mas o Senhor também nos fala que quando desobedecemos, nós não veremos o novo céu nem a nova terra. A palavra do Senhor é muito clara e ela nos ensina todos os dias, nos instrui como devemos caminhar, como devemos obedecer. Aqui no capítulo 21 de Apocalipse, nos fala no verso 3, então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus, com os homens, Deus habitará com eles e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Ele também nos fala que a nossa alegria será extrema. Nós teremos muitas alegrias. Não haverá mais choro. O Senhor enxugará as nossas lágrimas. O Senhor nos ajudará. Porque nós sabemos que neste mundo nós passamos por aflições. E Jesus deixou escrito para nós, em João, que diz, neste mundo tereis aflições, mas vencei com bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus teve aflições, mas Jesus venceu. Então que apesar das aflições, das angústias que se levantam contra a nossa vida, nós temos que ter certeza que quando Jesus é o centro da nossa vida, todas elas nós passaremos cantando e louvando com hino de vitória, porque Jesus nos dá a vitória. E ele fala para nós que nós não passamos pela segunda morte. Porque a primeira morte é cruel, mas a segunda é muito pior. Então fala que aqueles que obedecem não terão a segunda morte. Então vamos obedecer. Vamos colocar Jesus como prioridade. Porque Jesus disse, aquele que vier a mim,
aquele que quer me seguir, renuncia todas as coisas e segue-me. Então nós temos que renunciar todas as coisas para seguir Jesus. E Ele supre aquilo que precisamos. Ele nos dá alimento, Ele nos dá roupa. A palavra nos fala isso. Ele nos dá saúde, nos dá tudo o que precisamos. Então nós temos que obedecer e viver conforme Jesus nos ensinou. Então que nesta noite possa guardar esta palavra em teu coração, que Jesus nos diz que aquele que obedece, aquele que acompanha Jesus tem uma vida de bênçãos e vitórias. Mesmo diante das tribulações, das aflições deste mundo, mas em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Porque Ele é a porta. E aquele que entrar por Ele, a palavra nos fala, será salvo. Sairá e achará pastagem. Tudo o que precisar, Ele supre as nossas necessidades. Então vamos orar nesta noite, apresentando a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, entregando tudo nas mãos de Jesus, obedecendo o que Ele nos ensina. Então inclina a tua cabeça, leva o teu pensamento ao Senhor Jesus. Eu quero orar por você nesta noite, quero apresentar a tua vida, a tua casa, a tua família, para que Jesus possa entrar com providência, possa repreender todo mal, toda angústia, toda tristeza, toda ansiedade, toda aflição, tudo aquilo que tem prejudicado a tua vida. Se você crê, nesta noite cairá por terra em nome de Jesus. Porque Ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. E agindo Deus, quem impedirá? Oh, glória a Deus, aleluias. Então vamos orar ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, soberano Pai. Obrigado, Senhor, por esta palavra, Pai, que o Senhor ministrou ao nosso coração nesta noite, Pai. Pai, glórias, glórias eu te dou, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos permitiu de estar aqui, Pai, trazendo a Tua palavra, Pai, trazendo, Senhor, mais esta mensagem ao coração dos Teus filhos, Pai. Pai, nós entendemos, Pai, que o Senhor é a porta, Pai, que o Senhor é o caminho, que o Senhor é a verdade e a vida, Pai, que todo aquele que entrar por esta porta será salvo, e sairá e achará pastagem, Pai, porque o Senhor é o bom pastor, Pai. E o Senhor nos promete, Pai, que tudo, Pai, que nós precisamos, Pai, se nós obedecermos e perseverar, Pai, o Senhor dará a vitória aos teus filhos, Pai. Porque o Senhor fala, eu vim para que tenha vida e tenha em abundância, Pai. Então o Senhor nos chama, Pai, para ter uma vida de bênçãos e de vitória, Pai. Porque o Senhor é o bom pastor que dá as vidas pelas ovelhas, Pai. Pai, nesta noite, Pai, eu te agradeço, Senhor. Apresenta a cada filho, a cada filha, Pai. Pai, abençoa a casa deles, Pai. Pai, eu não posso ir até onde eles se encontram agora, Pai. Mas o Senhor conhece, Pai, o coração de cada um, Pai. O Senhor sabe do que eles precisam, Pai. Pai, o Senhor sabe como foi o dia deles hoje, Pai. Pai, muitos tiveram aflições, muitos tiveram tristeza, Pai. Muitos tiveram angústias e aflições, Pai. Mas em todas elas, Pai, o Senhor tem visto, Pai. E o Senhor estava, Pai, esperando, Pai, somente o clamor, Pai. Somente a busca, Pai. Pai, que os teus filhos nesta noite venham buscar a tua presença, Pai. Pai, vai entrando com socorro na vida de cada um, Pai. Repreende nesta noite, Pai, todo espírito de engano, Pai. Todo espírito de suicídio, de morte, Pai. Todo espírito de contenda, Pai, de inveja, Pai. Todo espírito de prostituição e de adultério, Pai. Que nesta noite caia por terra em nome do Senhor Jesus, Pai. Pai, visita a casa de cada um, Pai.
Pai, toca do alto da cabeça à sola dos pés, Pai. Repreenda agora, Pai, todo espírito de enfermidade, Pai. Todo espírito de depressão, de angústia e de aflição, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, vai tocando na vida dos teus filhos e das tuas filhas, Pai. Pai, que eles possam sentir a tua presença, Pai. Oh, glória, santo, santo, santo és o Senhor, aleluias, Pai. Louvado e exaltado é o teu nome, Jesus. Pai, então abençoa a vida deles, Pai. Tira, Senhor, todas as pedras de tropeço, Pai. Pai, toca no coração deles, Pai. Tira o coração de pedra e coloca, Pai, um coração de carne, Pai. Pai, abençoa a vida deles, Pai. Para que eles venham entender, Pai, que o Senhor, Pai, é o caminho, é a verdade e a vida, Pai. Que ninguém pode ir ao Pai, Pai, se não for pelo Senhor, Pai. Pai, então visita eles nesta noite, Pai. Vai curando, Pai, vai libertando e vai repreendendo todo o mal, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, quebra todas as trancas, Pai. Pai, quebra todo o mal, Senhor, que levantou contra a vida dos teus filhos, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa cada um, Pai, dando saúde, Pai, dando paz, alegria, prosperidade, bênçãos e vitória, Pai. Que nesta noite, Pai, eu apresento a casa deles, a família, Pai. Pai, cada um, Pai, que o Senhor entra com socorro, Pai. Que o Senhor, Pai, ouça o clamor deles, Pai. Pai, o Senhor sabe do que eles precisam, Pai. Pai, às vezes no dia de hoje, Pai, muita coisa entristeceu, Pai, não saiu como eles planejaram, Pai. Mas eles têm que entender, Pai, que tudo é propósito do Senhor, Pai. Que tudo há um tempo, Pai. Que o Senhor tem protegido, tem guardado, tem livrado e tem abençoado, Pai. Mas muitas das vezes, Pai, eles não têm conhecido o teu cuidado, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, que eles venham agradecer, Pai, venham louvar por mais este dia de vida, Pai, pelo alimento, pela casa e pela família, Pai. Pai, repreende todo o mal, Pai, da vida dos teus filhos nesta noite, Pai. É o que eu te peço, Pai, e que eu oro em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa cada um, dando uma noite e um bom descanso e um sono reparador, em nome do Senhor Jesus. Amém. E glória a Deus, aleluias. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Que toda honra, toda glória, todo louvor seja dada ao Senhor Jesus. Amém. E glória a Deus, aleluias. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês nesta noite. Amém.